Nós vamos falar hoje da encíclica Humani Vitae, mas eu queria recordar alguns elementos da aula passada, quando nós trabalhamos a Gaudet Spes, número 4752, até um balanço daquele documento, antes de falar da Humani Vitae. Perceba que o Concílio Vaticano II, ele traz novos elementos para a igreja, seja na questão litúrgica, na questão pastoral e também na abordagem quanto à família. E perceber um elemento fundamental que eu gostaria até ler essa reflexão que eu escrevi. O amor conjugal constitui um elemento do matrimônio por si, e não um resultado do matrimônio. Percebe? Ou seja, o amor conjugal por si faz o matrimônio, e não o resultado do matrimônio. Segundo, matrimônio é uma comunhão de amor e uma íntima parceria de vida na vivência conjugal. A comunhão de amor. E a aliança do amor toma o lugar do contrato, que até no trabalho muitos colocaram que está muito correto isso, ou seja, se era contrato, agora se fala de aliança, como Deus fez aliança com o seu povo, como Cristo fez aliança com sua igreja, assim também é a aliança do marido com o esposo com o marido. E isso é confirmado no Efésio, na carta de São Paulo a Efésio, capítulo 5, 32, quando diz: o mistério do amor de Cristo e a igreja e o amor entre os próprios casais. E agora então vamos para a aula de hoje, que vai falar da encíclica Humani Vitae, vida humana, ou seja, porque alguns padres conciliares queriam trabalhar já sobre a concepção no concílio, e o Papa João 23 já havia nomeado a comissão que pediu que esperasse, e o Papa Paulo VI pede então para ser um documento separado do próprio concílio. Então vamos lá para o intervalo e já voltamos então com a aula dentro de poucos segundos. O Papa Paulo VI, ele encerra o Concílio Vaticano II no dia 7 de dezembro de 1965, quando tem então a publicação do documento Gaudet Spes. Com a publicação desse documento que nós estudamos em sala de aula, novos tempos, novas esperanças, e a igreja começa um diálogo com o mundo. E perceba que na sequência, já em 67, o Papa vai publicar o famoso documento que é Populorum Progresso, ou seja, o progresso humano deve acompanhar também o progresso da própria ciência. Não pode ter progresso, desenvolvimento, se desenvolve o homem todo, a pessoa no todo e para todas as pessoas. Então toda pessoa e a pessoa toda deve desenvolver, vai falar nesse documento Populorum Progresso. Tem uma citação imensa, muito acolhida em muitos meios esse documento. Na sequência nós temos então, o Papa Paulo VI publica também sobre o celibato sacerdotal, já em 67 ainda. Mas em 68 vai publicar a encíclica Humani Vitae, que vai ser causa de muitas dissensões, muitas divisões no seio da igreja, especialmente entre os teólogos, e inclusive alguns bispos vão questionar a validade desse próprio documento, essa própria encíclica. Perceba que nesse mesmo ano temos também a Conferência de Medellín, que vai dar um rosto novo para a própria igreja. Interessante perceber que algumas pessoas falam que depois das dissensões da encíclica Humani Vitae, as separações, pessoas que não compreendiam, rejeitavam, o Papa Paulo VI decidiu não publicar nenhuma encíclica, apenas exortações apostólicas. João 23, o Papa, havia criado a comissão para tratar da temática da reprodução humana. Essa comissão foi ampliada mais tarde, no entanto a comissão ficou dividida quanto aos resultados finais da pesquisa. Quando a Humani Vitae é publicada, nós temos reações muito fortes. Foram dramáticas, teólogos e até bispos foram à imprensa para atacar esse documento. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, tive a oportunidade de ver as reportagens, os documentários que foram feitos pelos teólogos católicos e bispos refutando essa encíclica. Lembramos que 68 também é conhecido como o ano da Revolução Sexual na Europa, quando temos a Revolução de Maio na França, a Revolução Cultural que se expande.
Perceba que esse documento teve um ataque tão grande que foram 600 teólogos em 68, renomados como Charles Curran, norte-americano, foi inclusive meu professor, e vários outros teólogos que rebateram essa própria encíclica Humanae Vitae. Momento difícil para a igreja, momento difícil para o próprio Papa Paulo VI. O cardeal Martini, mais tarde, um influente voz, o cardeal Martini teve muita voz, é um cardeal que trouxe no seu livro Diálogo Noturno de Jerusalém, o cardeal definiu esse documento papal como um grave dano, que levou ao afastamento de muitas pessoas da igreja. Assim, o ensinamento moral do Papa Paulo VI vem sendo considerado em ambientes laicos e eclesiais retrógrado, superado e distante da mentalidade dos problemas modernos dos cônjuges atuais cristãos. Então, de fato, para quem conheceu na Europa e nos Estados Unidos, muitas pessoas deixaram a igreja com esse documento, sentiam muito pesado. Por outro lado, temos que reconhecer também a beleza desse documento. É uma beleza do documento, que vamos chamar mais tarde, e eu também faço parte desse time, que diz é um documento profético. Mais tarde esse documento foi tratado por setores da igreja como documento profético, pois insistiu justamente em elementos essenciais do matrimônio, que é a abertura da fecundidade para qualquer ato conjugal. Ou seja, se você fecha a uma nova vida do ato conjugal, ele pode estar viciado apenas no egoísmo. Também a obrigação de transmitir a vida, que vai dizer o primeiro parágrafo do documento. O gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pela qual os esposos são colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador. Foi sempre para eles fontes de grande alegria, porque um filho, uma filha que nasce traz alegria para o lar. E se bem que algumas vezes acompanhado também de não poucas dificuldades e angústias. E o Papa reconhece que na comissão que estava estudando sobre a fecundidade, a contracepção, havia uma divisão. Havia um grupo maior que era contra essas posições que serão publicadas, um grupo menor que era favorável. O Papa ficou com um grupo menor de teólogos e pesquisadores que vai então fortalecer, que vai, documento em síntese, podemos dizer, ressalta o valor do amor, a abertura do casal, mas também proíbe o uso de meios artificiais para evitar a concepção. Esse é o pomo da discórdia, ou seja, o ponto que vai dificultar. Aceita sim a contracepção pelos métodos naturais, inclusive se nós tivéssemos aulas presenciais, estava prevista a visita do Dr. Agostinho, que é um médico famoso que é de Curitiba, que tem um trabalho muito bom. Todos os anos ele me acompanha nas aulas quando tratamos da questão da fecundação, métodos naturais que a igreja aconselha. Então eu peço agora que vamos usar a leitura do texto que eu preparei para vocês, e leiam com atenção. Vamos participar um pouquinho depois do fórum. Em seguida, à tarde, quando você tiver tempo, faça a leitura complementar. Deus abençoe, bons estudos e bom trabalho.